Alves de Melo. E a dívida externa bruta de estados e municípios aumentou bastante. Uma reportagem do jornal Valor Econômico mostrou que a fatia desse débito dentro da dívida externa total do setor público mais que dobrou entre junho de 2007 e junho de 2013. Passou de 8,27% para 19,85%, totalizando 21 bilhões 630 milhões de dólares. Na avaliação de analistas do setor público, o aumento desse endividamento ocorreu porque o dólar estava muito barato em 2011, o que teria incentivado o governante a captar recursos com o aval da União. Sobre esse assunto, eu converso com Raul Veloso, economista, especialista em finanças públicas e integrante do Instituto Milênio. Raul, muito obrigado por atender ao convite. Seja bem-vindo ao CBN Madrugada. Ok, o prazer é todo meu. E agora, como sair dessa situação, hein, professor? Pois é, aí eu acho que a gente tem de volta, antes de condenar e fazer aí essa ideia de que tem de cumprir uma pena ou algo assim, nós temos de pensar na origem desse processo. E é isso que nós temos de discutir, porque isso está inteiramente nas mãos do Tesouro Nacional, ou seja, do governo federal. A autorização desse endividamento, fosse ele qual fosse, é feito dentro do sistema de acompanhamento e de controle que existe hoje, centralizado na Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, aval da União. Se houve o aumento é porque a União autorizou, se houve o aumento é porque ela avaliou que valia a pena fazer. Então a primeira pergunta é saber se os estados deveriam se endividar mais. A segunda é se eles deveriam aproveitar essa dinheirama que havia lá fora sendo ofertada a custos mais baixos do que eles até pagavam pelos financiamentos que eles tinham anteriormente, porque também houve troca de dívida interna por externa mais barata, supondo um certo comportamento da taxa de câmbio. Então tinha um certo risco, né, baseado na hipótese de evolução da taxa de câmbio, porque o serviço dessa dívida é ligado ao dólar. Se o dólar subir muito, o serviço da dívida também sobe muito por essa razão. Então, tudo isso é uma coisa que, digamos assim, eu diria que é de responsabilidade total aqui do governo federal, da Secretaria do Tesouro, do Ministério da Fazenda, pois nada disso poderia ter acontecido se ele não tivesse autorizado. Aí a outra questão é saber se diante de uma autorização de endividamento, os estados deveriam ou não procurar uma fonte de financiamento que naquele momento lhes parecia mais barato. Então esse é o outro lado, o segundo ponto da discussão. Mas, professor Raul, tem um aspecto que não foi levado em consideração, por exemplo, nesse processo. Será que ninguém aprendeu o que aconteceu, por exemplo, na crise cambial de 1999, quando não só o governo, como muitas empresas também pegaram empréstimos em dólar, aproveitando a taxa de câmbio favorável, e aí explodiu uma crise lá fora, a situação ficou muito complicada. Também aqui no Brasil, a taxa de juros básica disparou, foi uma situação bem complexa. Será que dentro desse cenário não foi levado isso em conta, não? Pois é, eu imagino que isso deve ter estado na mente de quem tomou a decisão, mas se você pensar bem, a situação de hoje é completamente diferente da situação de 99. O Brasil tem um volume de reservas que é gigantesco. 400 bilhões de dólares, aproximadamente, era isso que nós tínhamos até há pouco. Quando você fala em 98, 99, não dá para a gente pensar também assim. Lá naquela época a situação era muito diferente. Reservas mais baixas, uma indefinição sobre os rumos da capacidade do Brasil de gerar divisas, tudo isso era completamente diferente, pior do que hoje. Quando você traz para o momento atual, os gestores aí que tomaram essa decisão olhavam reservas de 400 bilhões de dólares, que inclusive têm sido utilizadas recentemente e fizeram a taxa de câmbio reduzir-se um tanto, depois de ter subido, de 2 para 2,30, 2,40, já caiu para 2,15, 2,20, pelo uso desse estoque de reservas que tem aí, nem precisou usar diretamente, usa indiretamente,
através de um determinado tipo de operações, que não vale a pena dizer. E depois, hoje, quando se olha para a capacidade de o país gerar divisas, com o fato de que aumentou muito a demanda pelas nossas commodities agrícolas e minerais, o Brasil se tornou cada vez mais competitivo, mais eficiente nessa área, a despeito dos problemas de infraestrutura. Quem olha o Brasil de hoje vê um Brasil em condições muito diferentes, muito mais favoráveis de ser um país gerador de divisas. Você está vendo aí agora o pré-sal, é uma commodity mineral, o petróleo, né, que tem aí um futuro, pode não ser aquele mais radiante de que se imaginava, mas você tem aí, apesar da concorrência do óleo de xisto, tem aí uma perspectiva muito favorável na área de petróleo. Enfim, olhando tudo isso, se o país fizesse uma gestão macroeconômica razoável, não haveria por que você ter solavancos na taxa de câmbio como tem ocorrido. Então o gestor financeiro dos estados, vendo as condições de custo mais baixo desse endividamento, vendo a situação da reserva, as perspectivas de geração de divisas e tendo a autorização da União, que em última instância é a que dita a política macroeconômica e pode dizer se vai tomar alguma medida que pode levar a uma desvalorização futura da moeda. Ora, com a autorização de quem tem o cabresto nas mãos, por que eles não fazerem esse endividamento? Estou conversando com Raul Veloso, economista, especialista em finanças públicas e integrante do Instituto Milênio. Professor Raul, embora a situação seja diferente daquela de 1999, temos hoje uma outra ameaça no que se refere ao câmbio. O Federal Reserve Board, que é o Banco Central dos Estados Unidos, pensa em alterar o programa de estímulo da economia americana e injeta 85 bilhões de dólares por mês para compra de títulos. Esse programa em breve vai ser alterado. E aí vai haver uma redução da liquidez do mercado internacional e isso vai pressionar a taxa de câmbio aqui no Brasil. Qual é a sua análise dessa situação? Pois é, na verdade vai, como você mesmo está dizendo, mas não precisaria ir, esse é que é o ponto. Primeiro todo mundo sabe que isso um dia ia acontecer, mas se nós aqui tivéssemos adotado as medidas e conduzido a política macroeconômica para evitar um impacto maior, não aconteceria grande impacto. Esse é um ajuste de curso previsível e que não precisaria ser tão forte como tem sido, ou como quase foi quando houve uma ameaça de ele ocorrer há pouco tempo atrás. E o Brasil, diferentemente de outros países emergentes aqui, nosso vizinho, teve um solavanco que os outros não tiveram. O que eu estou dizendo, querendo dizer é o seguinte: se o Brasil entrou numa fase de maior integração com o mundo, com o sistema financeiro internacional, se ele tem boas reservas, perspectiva de gerar divisas, se ele conduzir a sua política macroeconômica dentro daquilo que normalmente se avalia que deve ser no mundo inteiro, uma política sincronizada com o que as principais economias do mundo ocidental fazem, não teria razão para ter esse tipo de medo, esse tipo de susto. Se não há decisão de fazer uma política coerente com uma boa convivência com a economia mundial, as economias do mundo ocidental, aí de fato o melhor é desistir de tomar endividamento lá fora, ainda que o país seja um país carente de poupança e que precisa trazer poupança de fora para complementar a nossa, para a economia crescer mais. Mas se a gente não tem segurança, quando eu digo a gente, eu estou falando, se a direção do país não tem segurança no sentido de gerir uma política macroeconômica coerente com a estabilidade da taxa de câmbio, é melhor nem autorizar esses empréstimos como eles vêm sendo autorizados. E aí cabe a pergunta, dizendo de uma maneira bem direta, se o governo aposta na desvalorização da moeda, por que ele autorizou os estados a se endividarem em dólar? A situação realmente ficou bastante complicada, mas por falar também desse aspecto, professor, qual a sua avaliação sobre a situação fiscal brasileira de um modo geral? Estamos
luz amarela acesa? Pois é, aí é que está. Mais uma vez a gente cai dentro do comportamento que o país está tendo e que não precisava ter, porque um dos pontos fracos que leva a uma fuga de capitais e a uma reação, a uma piora de percepção externa sobre o Brasil, um dos itens fundamentais é a condução da política fiscal. E, infelizmente, nossa nota tem sido muito baixa nesse quesito, porque nós não precisávamos ter assistido a uma queda forte do superávit primário, que é o superávit fiscal antes de pagar juros, e nós estamos tendo uma queda realmente que não precisava estar ocorrendo, simplesmente por gestão equivocada. Então o país está se arriscando a perder aquela classificação que foi duramente conquistada de grau de investimento, que permite trazer para cá um volume gigantesco de recursos dos fundos de pensão americanos. Nós estamos nos arriscando a perder isso e perder esses recursos porque nós não quisemos fazer uma política fiscal austera, coerente, e coerente principalmente com a evolução futura, razoável das contas, com reformas, etc. E aí vem a reação de fora e esse temor que você mencionou. Estamos também lembrando que ano passado, para fechar as contas, foi utilizada a chamada contabilidade criativa, que repercutiu muito mal, não só aqui dentro, como no exterior também, né, professor? Pois é, e aí é que vem essas coisas tipo contabilidade criativa, são piores ainda, porque minam a credibilidade do país na raiz do processo. Porque nessa questão de credibilidade, de endividamento, é fundamental se mostrar um comportamento coerente, sem esconder coisas, sem apresentar indicadores que não são reais, enfim. A tal da contabilidade criativa é algo que, fundamentalmente, não deveria ter ocorrido e está aí nos atrapalhando. Professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Espero contar com o senhor em breve em outra oportunidade. Estarei aqui à disposição de vocês. Raul Veloso, economista, especialista em finanças públicas e integrante